Olá, bom dia, segundo ano, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 de Geografia 2. Nesse capítulo nós vamos ver a Amazônia e o seu processo de internacionalização. Bem, a Amazônia, ela sempre foi uma região de difícil acesso, digamos assim, aos demais territórios do Brasil. Principalmente quando a gente fala da questão de integração econômica. Digamos que foi uma das últimas regiões assim que passou por esse processo de integração, né, a economia, a trazê-la à produção econômica também, para exportação, enfim. E um dos primeiros programas, né, de internacionalização da Amazônia foi o PIN, que é o Programa de Integração Nacional da Amazônia. E a ideia era integrar para não entregar. Sempre naquela ideia, né? Você tá lá, tem aquelas terras, mas você não está produzindo naquela terra, então aquela terra não é sua. Então a ideia era uma necessidade de você integrar, de você produzir nessa região, de você desenvolver essa região. Então, assim começaram grandes projetos, né, para poder integrar. Um dos principais projetos foi, sem dúvidas, aí a construção de ferrovias e rodovias, porque a primeira questão é você trazer acesso, né? Então, além de portos, a construção de ferrovias e também rodovias. Ferrovia, a principal delas foi a Madeira Mamoré, muito famosa, virou até seriado, né? Que onde o governo percebeu assim grandes limitações realmente de integrar essa região, porque era uma região conflituosa, uma região que tem muitas fronteiras, é uma região que tem assim uma floresta muito adensada e você precisa desenvolver ali a economia. Um dos principais projetos, né, de integrar aconteceu em 1960 com as agrovilas, quando nós temos assim um incentivo do governo para pessoas da região Nordeste que já tinha graves problemas com relação à questão agrária, né, a questão do desenvolvimento de terras produtivas. Então ele incentiva as pessoas dessa terra, melhor do Nordeste, que não tem uma facilidade de acesso às terras, a irem para a região Norte e desenvolver. Né? Nós temos aí o ciclo da borracha, que foi um dos primeiros ciclos econômicos assim da Amazônia. Então essas pessoas elas iam para essa região, se estabeleciam nessas terras, só que não fica muito bem marcado, digamos assim, porque está no meio da floresta essa atividade econômica, né? Está integrada. Mas mesmo assim nós tínhamos já aí uma ocupação, então você já tinha pessoas do Brasil ocupando essa região, tá? Falando ainda aí dessa construção de infraestrutura, nós temos a construção da Transamazônica, que é uma das principais rodovias brasileiras até hoje. Tem uma grande preocupação em fiscalização justamente por conta dessa questão de fronteira, né? Porque a Amazônia ela tem muitas fronteiras e essa estrada ela vai interligar aí o Nordeste ao norte do Brasil, né? Então nós temos ali realmente uma grande circulação e aí nós temos uma necessidade de fiscalização. Vem aí então o projeto Radam Brasil, que é o projeto de radar, onde nós vamos ter uma fiscalização remota, né? Então, uma utilização do sensoriamento remoto através de satélite já, para você ter uma fiscalização, para você ter uma demarcação, para você conhecer quais são os seus limites. Lembrando, é uma região com muitas fronteiras com vários países, então há uma necessidade de você conhecer e de você fiscalizar com muita seriedade, principalmente porque você está falando de terras que estão disponíveis para serem utilizadas economicamente. Bem, já ali para a década de 70, aí nós temos vamos dizer, um boom de projetos. Dois de destaque aí, que são o Projeto Carajás e o Projeto Trombetas, que vão estar ligados aí à descoberta de minerais preciosos, né, de minerais metálicos extremamente utilizados aí pela indústria, que vão ser basicamente ouro, ferro, cassiterita, que são muito utilizados pela indústria, alguns outros também, tá? Mas esses projetos eles vêm realmente com um melhoramento de infraestrutura, principalmente para escoamento desse material, desse minério até as áreas de portos,
tá? Então, uma necessidade de exportação, que o Brasil ele tem aí ele acaba tendo uma parceria com outros países para ter uma exploração também, né, nessa região. Então, nós temos aí desenvolvimento de portos, ferrovias e até mesmo, né, ao longo do rio, dos principais rios, como o Amazonas, que vão ter esses portos, não necessariamente só nas partes de litoral, tá? Onde você tem ali o encontro com o mar. Não, todo o rio Amazonas, que é navegável, tá? Então já era utilizado para o transporte de pessoas e ele também é uma famosa hidrovia e ele vai servir também para o escoamento desses minerais preciosos para exportação, o que vai desenvolver muito a região, vai atrair muitas pessoas para essa região, vai atrair o capital internacional. Então você precisa, mais uma vez, de mais infraestrutura e também maior fiscalização, porque se não tem muita fiscalização, você acaba tendo evasão de divisas, né? Digamos assim, perda de dinheiro, tá? Vamos dizendo bem claro. Então, tem aí o projeto Carajás e Trombetas que vem aí dinamizar essa parte de exploração do minério, tá bom? Aí, por volta de 1980, 1990, nós temos algumas outras coisas acontecendo. Lembrando que o projeto Carajás, ele também não está ligado só à questão mineral, porque junto com eles vem também a questão da produção de gado, tá, gente? A produção na agropecuária, tá? De uma forma geral, então vai desenvolver bem essa região. Já começa ali uma ideia de desmatamento para a implementação desse tipo de atividade econômica, que vai aí avançar com o nascimento dessa fronteira agrícola, né, que nós temos o Centro-Oeste muito bem desenvolvido com atividade agropastoril, e essas atividades começam a avançar ali no sul da Amazônia, em direção à Amazônia. Então nós vamos ter aí também realmente a fronteira agrícola começando, tá? Então o desmatamento da floresta nativa para o desenvolvimento de pastagens e também da soja, tá, gente? Bem, seguindo aí, então nós temos aí por fim a implementação da Zona Franca de Manaus, que aí vai atrair principalmente quem? A indústria. Lembrando que a Zona Franca de Manaus é uma região que vai ser ou isenta de impostos para a indústria poder produzir ali. Então, os eletroeletrônicos que são produzidos nessa região, até eletrodomésticos, eles vão ter um menor preço. Então, atrai a indústria para o interior do Brasil, para essa região, né? Em específico a Amazônia. Manaus está no meio da Amazônia. E aí, o que acontece? Dinamismo, porque vai precisar de mão de obra qualificada, a indústria vai trazer o maquinário, vai vir gente de fora, vai atrair pessoas de uma gama assim enorme, porque vai precisar de pessoas para operar maquinário, para pessoas para limpeza, segurança pública, vão começar as construções de casas, cidades, uma série de infraestrutura que vai nascer pelo dinamismo da indústria. Então você automaticamente acaba desenvolvendo essa região, tá bom? Até muitas pessoas acabam viajando para essa região para comprar eletroeletrônicos e depois revender para as outras regiões do Brasil, porque sai mais barato, e é essa a ideia. Você dá um incentivo fiscal, né? Você tira aí alguns, como é que eu vou falar, impostos que ficariam muito caros para a indústria poder produzir, e ela acaba se instalando ali e a economia acontece, digamos assim, tá bom? Passando aí adiante, nós vamos ter aí também alguns programas de desenvolvimento que vão falar assim, de empréstimos, até desde o pequeno proprietário até o grande proprietário, para o desenvolvimento dessas terras. Entre eles nós temos o Sudam, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que foi um dos primeiros, assim, mas temos também a BASA, que envolve a questão de bancos para poder financiar, e Suframa, tá? Lembrando que a Sudam, o principal objetivo era atuar no menor produtor, tá? Objetivo, gente, não necessariamente o que tem acontecido, mas atuou sim, foi muito importante para essas pessoas terem acesso a recursos, e tivemos ali o acesso a várias terras, desenvolvimento de várias outras atividades econômicas, principalmente dentro da atividade
mineradora e agropastoril. Voltando na atividade mineradora, né, quando nós tivemos lá em 1970 a descoberta, nós tivemos uma enorme quantidade de pessoas que foram para a região, acho que eu já comentei, de Serra Pelada, que foi o caso mais famoso assim do Brasil de exploração, que era um formigueiro humano, tá? Tem até um documentário, vários documentários, aliás, já virou até série, enfim, que nós temos ali realmente muitas pessoas que vão para essa região. Carajás era um grande morro, e que depois, com a grande mineração, parecendo aquele formigueiro humano que vai fazendo aquelas camadinhas assim, né, para você explorando, que não tira tudo de uma vez. E aí nós temos uma intensificação de confrontos nessa região, tá? Hoje Serra Pelada é um lugar fechado, é um buraco, e nós não temos mais, assim, as pessoas não podem mais ter acesso a essa região. Tem aí várias regulamentações governamentais que foram criadas para poder frear essa exploração desenfreada, para que tudo acontecesse dentro de uma perspectiva, diminuísse essa questão de confrontos, né? Por isso esse investimento com empresas para poder fazer essa exploração mineral, tá? Que a gente comentou lá dos projetos Carajás e Trombetas, tá bom? Só porque ficou meio solto assim para vocês situarem. Seguindo aí, já falei da fronteira agrícola, que acontece nessa década mais ou menos, a partir de 1990. Bem, a partir de 1980, assim, depois, vamos botar um governo assim pra gente situar, do governo de José Sarney, nós temos o projeto Calha Norte. Dentro do projeto de Calha Norte, que nós temos aí já um pós-período militar, nós temos aí sim, desculpa gente, investimentos nessa área de fiscalização, né? Então nós vamos ter aí um maior incentivo, um maior uso das forças militares para fiscalização das nossas fronteiras, tá? Principalmente ali o exército para territorial, a aeronáutica para a parte aérea, né? E a marinha para a parte ali dos rios e também da parte ali dos portos, da nossa fronteira ali oceânica, tá? Para poder fechar, marcar bem, como nós costumamos dizer, a soberania do Brasil nessa região, que hoje também é muito utilizada pela questão do narcotráfico, que utiliza o Brasil como saída. Então há uma necessidade extrema de fiscalização e segurança nessa região. Por isso a utilização dessas forças para manter também ali a Amazônia, que é tão internacional. Lembrando que a floresta amazônica ela não está apenas dentro do Brasil, né? Por isso que dificulta a fiscalização. A floresta amazônica ela está dentro basicamente de todos os países que nós temos fronteira ali na região norte, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Por isso que é tão importante a fiscalização, tá? E a floresta ela tem uma infinidade de recursos, inclusive madeira, né? Madeira nobre, que é muito utilizada para construção civil, construção de móveis. Então aproveita-se para fazer essa retirada, ter a especulação da terra. Então é um processo muito complicado, né? Então nós temos ali vários grupos que atuam para proteção dos recursos da floresta. Né? Recursos que eu digo, gente, são desde da floresta que a gente precisa, como eu expliquei no vídeo passado, por uma infinidade de questões até de ter água, e também porque tem como produzir sem necessariamente tirar a floresta, tá bom? Entre eles o Instituto Chico Mendes, que é muito presente, nós temos até o Tamar, que tem ali a fiscalização para essa parte de fauna, tá bom? Bem, por hoje é só. Façam os exercícios. Qualquer dúvida me perguntem lá no post, tá bom? Um beijo pra vocês. Até!